Oi, gente! Hoje eu vim falar desse livro aqui, How to See, do artista americano David Saleh. Eu comprei esse livro em algum museu na última viagem que eu fiz pra Nova York, não me lembro qual. A capa já gritou aqui comigo, né? How to See, como ver. Ele vai me ensinar como ver? Como é que é isso? Preciso desse livro. Dentro tem uma indicação do Salman Rushdie, que é um autor que eu gosto, e ele tá dizendo que esse livro é tipo o Ways of Seeing, do John Berger, que eu já falei aqui, que é um gênio, e aí então mais um motivo pra eu querer comprar esse livro. E aí eu fui ler esse livro essa semana, logo no começo ele disse que a ideia é falar sobre arte contemporânea da maneira que os artistas falam entre si. Porque às vezes quando ele tá dando uma palestra ou uma coisa assim mais formal, por medo de ser julgado, aquela coisa da arte, né, de que pra você falar de arte você tem que impressionar e escolher as palavras certas e aí fica meio prolixo, meio maçante. E aí a minha expectativa foi lá em cima, né, eu pensei, então agora que eu vou entrar pro clube dos artistas e descobrir os segredos da arte. Mas a gente tá aprendendo nessa vida que criar expectativa nunca é algo inteligente, porque na sua cabeça você vai sempre imaginar um negócio que a realidade não vai te entregar, e aí eu fiquei procurando nas páginas deste livro um negócio que também ele não me entregou. Mas assim, ele tem questionamentos interessantes, traz informações bacanas, e eu vou dividir aqui com vocês um pouco do que foi essa leitura. Ele fala, por exemplo, que hoje em dia a intenção do artista ela é hipervalorizada muito mais do que o objeto de arte em si. Então a gente fica procurando o que o artista quis dizer com aquilo, a mensagem subliminar na obra, e não foca na obra, no objeto arte. Ele fala também como uma obra de arte tem que ter aura, e a aura é essa transferência de energia do artista para a obra de arte. Eu lembrei bastante do Tolstói, né, quando ele diz que a obra de arte é o sentimento do artista transposto para uma tela ou para o que for a obra. Esse vídeo aí vocês viram, né? Depois vai lá ver que é muito bom. E aí ele diz que na nossa época, muitas vezes essa vibração da aura, ela pode ser substituída pelo aspecto da arte como espetáculo ou como um objeto vai aparecer diante da câmera. O livro é meio que uma colcha de retalhos, são vários mini textos sobre diferentes artistas e eles não necessariamente conversam entre si. Eu vou contar um pouco aqui pra vocês, porque é legal também que a gente se apresenta a novos artistas. Antes de falar dos artistas, tem uma questão que me veio lendo esses textos, que é sobre a adjetivação. Eu queria dividir isso com vocês, porque quando ele começa a descrever a obra do artista com vários adjetivos, eu não sei, às vezes eu tenho dificuldade de me conectar ou de entender o que exatamente ele quer dizer com aquilo. Talvez eu seja uma pessoa que precisa de narrativas para se envolver, assim, mas quando ele bota vários adjetivos, parece que ele tá tentando me convencer, sabe? Vocês podem me dizer aqui nos comentários se tem algum adjetivo específico que vocês já viram alguém usando em relação à arte e que vocês ficam meio... O que será que essa pessoa quer dizer com isso? Ou será que eu que não tô conseguindo conectar com o que ela tá dizendo? Ou algum adjetivo que vocês gostem muito, assim? Tipo, eu gosto de falar que é visceral. Nossa, essa obra aqui é visceral. Não sei. Bom, vou falar então dos artistas que ele cita, tá? Ele fala do Alex Katz e como ele usa as cores da forma bem sucedida, usando contrapontos na tela e que dão uma sensação de realidade renovada. Fala da Amy Sillman, que tem um senso muito forte da cor e usa o figurativo e a abstração como se uma coisa saísse da outra. Fala do Christopher Wool. Muitos artistas já usaram palavras em obras, mas as dele são como se fossem um próprio megafone. E você para na frente da pintura e é como se ela gritasse com você. São pouquíssimos elementos, mas mesmo assim é uma pintura muito vibrante. Daí ele fala dos gênios alemães como Sigmar Polke, que criou alguma das imagens mais visualmente arrebatadoras dos últimos 40 anos, e ele exalta como ele fala da liberdade com humor, usando formas inventivas. Fala também do George Baselitz, que ele diz que aos 40 anos já tinha uma profundidade na pintura digna de uma pessoa mais velha. Ele começa o quadro com um gesto, alguém erguendo um copo, por exemplo, e com observação e repetição intensa, ele transforma esse gesto em um pedaço de existência. Sem contar que ele pinta as figuras de cabeça para baixo, o que torna o processo muito mais complicado. Eu fiquei pensando nessa coisa que ele cita dos mais velhos terem outro ritmo, a juventude parece que tem uma pressa, né, como se o mundo fosse acabar amanhã. Sempre que eu sento para comer, eu me lembro de uma situação que eu tava num restaurante uma vez e tinha uma senhora comendo na minha frente, mas ela comia numa velocidade e eu tentava entender por que ela tava comendo tão devagar. Ela era uma senhora muito chique, assim, saudável,
tava esguia, uma postura que era uma maravilha, e ela comia, juro, a sopa era assim. É quase uma performance, eu sei, dá nervoso, eu também fico nervosa. Ele fala do Robert Gober, que mistura o minimalismo com o surrealismo, e nas obras dele você encontra com facilidade psicopatologias do dia a dia. Fala do Albert Owen, em que as pinturas têm uma quantidade enorme de coisas, ele trabalha com a indecisão e mesmo assim as obras funcionam. A Dana Schutz, que ele considera uma artista visceral e surpreendente, parece que ela consegue criar uma pintura a partir de qualquer assunto. Ela fez uma tela até de uma pessoa espirrando. Tem um capítulo que ele fala sobre estarmos vivendo um período meio infantil, adolescente da arte, em que as pessoas querem tirar fotos divertidas em frente à obra. Ele cita, por exemplo, o grande feijão espelhado do Anish Kapoor em Chicago, que as pessoas ficam ali se vendo refletidas naquela superfície de metal brilhante e que pra ele é um exemplo de alienação. Assim, né, gente, é inegável que a gente tá vivendo esse momento da selfie, da foto, a gente fotografa tudo, registra tudo, quer compartilhar. E a gente tira às vezes mesmo foto em frente à obra de arte, ainda mais essas que são brilhantes, refletem e tal. Mas a minha questão é, isso esvazia o sentido da obra ou o problema tá na concepção, quando o artista vai criar e aí ele fala, essa daqui as pessoas vão querer tirar uma selfie, é bacana porque brilha. Essa obra, o Cloud Gate do Anish Kapoor, é de 2004, 2004 já é aí um momento tecnológico tal, de imagens, mas nada que se compare a hoje, né? A gente tá potencializando o mundo das imagens e das redes sociais, né? E sei lá, então não sei, não tem conclusão. O David Salle foi aluno do John Baldessari, então ele tem uma intimidade com o artista, conhece muito o trabalho, admira. Ele conta que teve um momento que o John desistiu da pintura, ele pegou tudo que ele tinha feito e ateou o fogo, incinerou o passado. Como que é isso de apagar o passado, né? É uma rejeição, porque às vezes dá mesmo uma vergonha, assim, das coisas que você fez, você fala, nossa, como eu pude, mas, sei lá, né, aquilo ali se conectou com você em algum momento, fez parte de você, fez sentido? Ou será que ele destrói tudo como uma necessidade ou um ritual de passagem pro novo? Bom, e aí ele queimou tudo e recomeçou usando foto e vídeo. O Godard era o grande ídolo dele. Ele diz no livro também que a coisa mais importante para os jovens é ser cool e que existe uma estética do cool. Eu adoro essa discussão. Outro dia eu tava conversando com uns amigos, a gente tava no Instagram e falando, gente, quem é a pessoa mais cool que vocês seguem? Quem que é a pessoa mais cool que vocês acham, assim? Quem é a pessoa mais cool que vocês seguem? E essa coisa de ser cool é engraçada porque ele é tão subjetivo, né? Eu não sei se no YouTube dá muito pra ser cool, porque no vídeo você se revela demais, você tá aqui, né, balançando o braço, você nunca vai ser cool balançando o braço desse jeito. Instagram é ótimo pra ser cool, né, você coloca lá um filtro preto e branco, uma coisa meio abstrata, um pedacinho de rosto. Eu faço vários estudos pra ser cool. Aliás, gente, por favor, me sigam lá no Instagram, e aí quando vocês virem que eu me esforçar muito nessa foto, ó, cara, Vivi, essa você foi cool, aí vocês postam um floquinho de neve, assim, só pra gente fazer um medidor de coolness, pra eu saber quando é que eu tô acertando. Na última parte, ele propõe uma série de exercícios. Esse eu acho que seria legal ver a resposta de vocês, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários. Eu vou fazer o meu e deixar aqui nos comentários também. Ele coloca várias perguntas, mas eu deixei só 3, porque 3 tá suficiente. Então vamos lá, é o seguinte. Primeira, imagina que você é um curador e você pode escolher qualquer obra pra estar na sua exposição. É uma exposição pequena, são só 3 obras. Quais seriam essas 3 obras que vocês escolheriam pra sua exposição? Segundo, escolha uma obra de arte e faça uma analogia tipo... Essa obra diz que blá blá blá. No livro, o exemplo dele é para a obra do Anish Kapoor, que ele diz que essa é uma obra que diz que hoje vai ter sorvete. Terceiro, escolha qualquer obra de arte e um lugar onde ela se sentiria em casa. No livro, ele cita um neon da Tracey Emin e diz que ele se sentiria em casa em um bar descolado ou um restaurante cool. Então é isso. Até que rendeu, né, o How to See. Você sabe que quando eu tava lendo, eu ficava assim, meu... O que será que eu vou falar desse livro? Mas rolou, não rolou? Então tá bom, então se inscreve aqui nesse canal, dá um like aqui no vídeo, segue lá nas redes sociais, no grupo, vamos falando e é isso. Um beijo.